Até a última aula a gente estudou a cinemática, dinâmica de corpos que podiam ser tratados como partículas, né? Por exemplo, para estudos astronômicos, a Terra pode ser considerada um ponto girando em torno do Sol. A gente, então, não levava em conta as dimensões dos corpos e os tratava como partículas. Na última aula, a gente estudou um tipo especial de fenômeno, que era o fenômeno das colisões. E uma delas foi o estudo de colisões elásticas. E dentro dessas colisões, um caso muito particular de quando as duas partículas, a incidente e o alvo, tinham a mesma massa. Se vocês se lembram da resposta, uma colisão elástica entre partículas de mesma massa inverte as velocidades. A velocidade incidente da primeira passa para a segunda, e a velocidade da segunda passa para a primeira. A colisão inverte as velocidades. Um caso muito particular disso é quando uma das massas iguais, estiver em repouso. Nesse caso, a incidente transfere momento para o alvo, e o alvo sai com a mesma velocidade que ela tinha. É um caso particular de quando as velocidades são gerais. Então, se o alvo está em repouso, a partícula incidente transfere sua energia e seu momento para o alvo, e assim por diante. Então, eu não trouxe a aula passada, acho que isso faz parte, é muito importante para elucidar esse ponto. Eu tenho aqui um conjunto de 5 esferazinhas muito proximamente rígidas, então as colisões entre elas são aproximadamente elásticas. Então, isso aqui é uma brincadeira de escritório. Quando o executivo estiver muito cansado, ele brinca com isso. Vendo? Ele brinca com isso. Vamos entender isso sob o ponto de vista de colisões. Caso especial, massas iguais. Aqui eu tenho uma sequência de colisões. A primeira bate na segunda e transfere sua energia e seu momento para ela. A segunda bate na terceira e faz a mesma coisa. Então, a primeira para, a segunda para. A penúltima transfere sua energia e seu momento para a última, que não tem para quem transferir. Então, a última bolinha sai e se eleva de uma altura que, se a colisão for perfeitamente elástica, é igual à altura da primeira bolinha projétil. Se eu soltar duas, saem duas. Eu nunca posso soltar uma e sair em duas ou mais, nem soltar duas e sair só uma. Isso violaria o teorema da conservação de energia. Uma colisão elástica, como vocês se recordam, conserva momento, toda colisão conserva momento, mas a elástica conserva também a energia. Se alguém quiser brincar com isso depois, está à vontade aqui. Então, esses pêndulos se chamam pêndulos de Newton. Acho que é uma brincadeira que a gente fica olhando aí por algum tempo. Se as colisões fossem perfeitamente elásticas e eu desprezasse qualquer tipo de resistência ao movimento das bolinhas, esse sistema haveria de ficar assim por um tempo indeterminado. Depois de um tempo, isso vai parar pela inelasticidade perfeita da colisão e por causa da existência de forças dissipativas, no caso, a resistência do ar. Então, isso encerra o capítulo de colisões, encerra o tratamento de corpos como partículas. Hoje nós vamos enveredar por um capítulo muito interessante, que é o capítulo de rotações. Primeiro, cinemática das rotações, como está escrito aqui, vai ser essa primeira aula, usando então só descrever o movimento das rotações. E mais tarde, o que acontece com a dinâmica das rotações. Nós vamos fazer os dois estudos. Eu já quero salientar de início que o nosso formalismo vai ficar bastante mais compreensível se a gente lançar a mão da analogia com o caso translacional, ou com o caso linear, né? No caso linear, a gente tinha um eixo X, linear, unidimensional ainda. A gente tinha um eixo X, estabelecia uma origem, definia um deslocamento e
aí definir as velocidades e acelerações. Vocês devem estar lembrados disso. Isso foi a segunda parte da nossa primeira aula. Então, essa analogia com esse movimento vai facilitar a nossa vida na compreensão de coisas semelhantes por causa de rotação. Então, abandonamos o conceito de partícula. Agora nós vamos considerar os corpos com dimensão. E nós não vamos considerar movimento de qualquer corpo. Nós vamos considerar um movimento especial de um corpo chamado corpo rígido. Corpo rígido, acho que a ideia de corpo rígido todo mundo tem. Um corpo é rígido quando a distância entre quaisquer de duas partículas não se altera. Então, se eu pegar um par de partículas qualquer, I e J, a distância entre o par e J é uma constante que só depende da superfície e o centro, é R. A distância entre o ponto e a superfície, a metade é R sobre 2 e assim por diante. A distância depende só do par de partículas e ela é inalterável. Então, nós não vamos estar falando de corpo, de rotação de corpos como o Sol, por exemplo, que é uma imensa bola gasosa, portanto, a distância entre duas partículas desse corpo não se mantém. E vamos falar de rotação em torno de um eixo fixo. Então, nós também não vamos estar falando do movimento de uma bola de boliche ou desse giz, por exemplo. Esse giz, o eixo de rotação desse giz, muda com o tempo. Ou da bola de boliche também. Mas tem uma coisa, se eu fizesse uma marquinha nesse giz aqui, assim, ó, e rolo ele até completar uma volta, né? Rolo ele até completar uma volta, até aparecer de novo a marquinha em cima. Este movimento, aparentemente complicado, do giz rolar, eu posso dividi-lo em dois. O primeiro movimento é andar exatamente aquela distância, num movimento translacional. Aqui qualquer corpo do giz descreve a mesma distância, movimento translacional, e quando chega aqui eu faço uma rotação em torno do eixo do giz. Se vocês saírem lá fora e eu fizer os dois movimentos, quando chegarem vocês não distinguirão se foi rolando ou se foi transladando e girando. Então, estudo de rotação faz parte de um movimento mais geral de um corpo rígido, onde a gente pode sempre quebrar um movimento geral de um corpo rígido como um movimento de translação associado a um movimento de rotação. Translação nós já vimos, agora nós vamos completar a segunda parte. Então, nós vamos estar tratando de movimentos como roldanas, CDs, rotores, mas nunca como sol ou uma bola de boliche, tá bom? Ficou com a ideia de por que rotação nesse estágio? Porque ela faz parte da descrição de um movimento mais geral de um corpo rígido. Então, agora vem algumas nomenclaturas, assim como vieram no caso unidimensional. Essa figura representa um formato geral de um corpo rígido rodando em torno de um eixo fixo. O eixo fixo, no caso o eixo Z, é chamado eixo de rotação. E aqui você vê que esse corpo pode fazer rotação em dois sentidos, né? Olhando de cima ou no sentido horário ou no sentido anti-horário e só. Se o eixo for fixo, essas são as duas únicas chances de um corpo rodar, num sentido ou no outro. Você vê a analogia com aqui? Aqui também, fixada a trajetória da partícula, o eixo X, ela só pode ter dois movimentos, ou para trás ou para frente. Esses movimentos a gente distinguia com um sinal. Então, dava a impressão que a gente estava tratando de por exemplo, da velocidade, estava tratando de um conceito vetorial como se fosse um escalar. Não é bem assim. Continua sendo vetorial, mas dada a limitação do movimento em cima de um eixo, eu posso distinguir a sua velocidade, o sentido de sua velocidade para a direita ou para a esquerda através de um sinal. Vocês estão sacando que deve acontecer a mesma coisa com a rotação. Uma vez que a partícula só pode rodar no sentido horário ou anti-horário, nós vamos poder distinguir essas rotações com um sinal só. Mas as variáveis rotacionais, com um certo cuidado, também vão ser tratadas como vetores. Estão acompanhando? Estão acompanhando o conceito, onde a gente quer chegar? Então, você se lembra que aqui a gente definiu uma posição em relação a uma origem?
depois um deslocamento, depois as velocidades. Aqui também, só que um corpo rodando, você tem que imaginar uma linha de referência imaginária. Essa linha aqui, ó, essa linha imaginária. Então, se ele rodar de θ, essa linha veio parar aqui. E todo o corpo girou de θ. Assim como todo o corpo em translação, como o corpo em translação, todas as suas partículas se movem da mesma distância. Então, ela sai da posição de referência aqui e vai para lá. Esse θ é a coordenada ou a posição angular de uma partícula nesse corpo. Então, as rotações são definidas em termos de uma linha de referência. E agora a gente, isso já está caracterizado então, né? Ela pode ter dois sentidos. Isso de positivo e negativo é pura convenção. A gente convenciona como positivo a rotação no sentido, olhando de cima, anti-horário. Como é que você faz isso? Você põe os dedos de sua mão encurvados no sentido da rotação. Então, eu estou pegando uma rotação, olhando de cima aqui, anti-horária. Coloco meus dedos assim, o polegar esticado dá o sentido dessa rotação. E só pode ter duas, né? Ou esta ou essa. Você está vendo a analogia com a velocidade aqui? Só pode ser para a direita ou para a esquerda. Aqui só pode ser assim ou assim. Tá bom? Bom, definida a posição angular, o que é o deslocamento angular? Então, as variáveis rotacionais, né? Posição angular. É dada pelo ângulo θ em relação a uma linha de referência. Né? O que é o deslocamento? Deslocamento angular. Ora, se a partícula passou de uma posição θ1 para uma posição θ2, o deslocamento angular Δθ é simplesmente θ2 menos θ1. Certo? Então, você vai ver isso. Está lá, deslocamento angular, definido pelas posições θ2 e θ1. Quando passa da posição θ1 para θ2, descreve esse Δθ. Nós estamos na situação de já definir uma velocidade angular média. Essa figura ilustra um ponto P, né, que faz parte de um corpo rígido, então todos os pontos se movem numa circunferência perpendicular ao eixo de rotação. Todos. Eu prestei atenção neste, então o raio, a distância ao eixo desse ponto é R, ele descreve uma coordenada S, que está relacionada ao deslocamento angular por essa relação, como nós já vimos. O comprimento que ele descreve no arco está relacionado com o raio e o ângulo, descrito por essa relação. Essa relação é chave e dela vão derivar as expressões cinemáticas da rotação. Agora vem uma pergunta, né? A gente está na ânsia de definir uma velocidade angular. Velocidade é um vetor, né? Então, considere esse deslocamento. Δθ, que é θ2 menos θ1. Será que um deslocamento é um vetor? Será que eu posso associar um vetor a um deslocamento macroscópico? Será que Δθ é um vetor? Então, Δθ, um N, é um vetor? Se um ente se candidata a ser vetor, ele tem que obedecer às regras vetoriais, de soma, de subtração, etc. Então, se eu pegar dois vetores A e B, uma coisa que eu aprendi é que, por exemplo, a soma deles é comutativa. Se dois entes A e B se candidatam a vetores, eles têm que verificar isso. A soma de dois vetores é comutativa. Somar A com B, o B com A é a mesma coisa. Será que um deslocamento observa isso? Será que, então, Δθ1 em x mais Δθ2 em y comuta com θ2 em y e θ1 em x? Vamos mostrar isso? Vamos. Pego, então, essa caixa de giz e vou definir duas rotações finitas aqui. Uma que eu chamo em torno do eixo y, que é esse eixo aqui, no sentido horário. Então, esse eixo é y
no sentido horário, e esse eixo é x, eu olho para cá também no sentido horário. Então, primeiro, eu vou fazer uma rotação em x e em y, depois eu vou fazer em y e em x e ver o que eu ganho. Para começar, eu vou fazer uma marca, aqui, ó, branca, que é a posição de origem. Não existe marca branca em lugar nenhum mais. Legal? Fiz uma marca branca. Então, primeiro, vou aplicar uma rotação de π sobre 2 em torno do eixo y no sentido horário. Veio parar aqui. Legal? Agora eu faço uma rotação de π sobre 2 em torno de x no sentido horário. Veio parar aqui. Então eu vou fazer uma marca rosa no resultado da primeira operação. Agora eu volto para a situação inicial, que era essa, lembram-se? Marca X olhando para vocês. E aplico agora, primeiro, uma rotação em X nesse eixo, no sentido horário. Veio parar aqui. Depois, uma rotação em Y nesse sentido. Veio parar aqui. Epa! Cadê a marca rosa? Comutou? Não. Aplicar ΔX, ΔT1 aqui, ΔT2 aqui, é diferente de aplicar ΔT2 aqui, ΔT1 aqui. Conclusão, já que esse vetor macroscópico não comutou, ele não pode ser encarado como vetor. Agora eu vou fazer uma coisa que vocês acham que é trambique. Vamos começar se eu fizer um deslocamento angular infinitesimal. Então, eu vou aplicar uma rotação dθ nessas duas operações que eu fiz. Primeiro, um dθ em torno do eixo y. Fiz. Tá? Agora, um dθ em relação ao eixo x. Fiz. Tá aí a marca. Agora eu vou inverter. Vou fazer um dθ nessa direção. Fiz. E vou fazer um dθ nessa direção. Fiz. Epa! Se o deslocamento for infinitesimal, comuta ou não? Comuta. Né? Então, eu preciso ser cauteloso ao associar um vetor a uma rotação. Se a rotação for infinitesimal, sim, eu posso dizer que dθ na direção z é um vetor. Então, isso me salva, porque eu posso definir agora as velocidades. Ficou claro isso? Que isso parece meio brincadeira, mas é verdade, é que a gente não consegue fazer em escala macroscópica um deslocamento infinitesimal mesmo, né? Então, eu fiz aqui meio brincando, você viu que comutou. Então, nós vamos então poder definir, aqui está a história que eu acabei de mostrar, tá certo? Não comuta, o livro para em posições diferentes, em vez de livro Z é caixa. E agora sim, né? Agora sim, eu posso definir agora os vetores velocidade e aceleração. Da mesma maneira que a gente definiu no caso linear. Se a partícula passa de θ de t para θ de t mais ΔT, esse Δθ é a diferença dos dois, né? É esse vetor menos esse vetor. Então, a velocidade angular ω, né? Então, a velocidade angular ω se passa de θ de t para θ de t mais ΔT, eu defino um Δθ, que é a diferença dos dois. θ de t menos θ de t mais ΔT. E simplesmente eu defino a velocidade angular média agora como sendo Δθ sobre ΔT. Como esse ΔT é um deslocamento macroscópico, você viu que eu não coloquei vetor aqui em cima. Opa, eu não coloquei vetor aqui em cima. Essa é uma velocidade angular média. Mas, o que é a velocidade angular instantânea? Esse V agora, ω, que eu posso escrever como um vetor, é simplesmente aquele limite, quando ΔT tende a zero, ΔT sobre ΔT, na direção n, isso é, esse limite simplesmente é dθ dt na direção n, é a direção do eixo de rotação.
Então, apareceu um vetor velocidade angular. Esse vetor é meio intrigante. A gente associa ao movimento linear um vetor na direção do movimento, né? Para a esquerda, para a direita, se faz uma curva na tangente. Aqui, esse vetor velocidade angular é algo diferente. Esse vetor velocidade angular é um vetor que tem este módulo aqui, dθ dt, e aponta e é paralelo ao eixo de rotação. Então, ele também só pode ter dois sentidos, ou ômega para cima ou ômega para baixo. Essa é a diferença entre o vetor ômega e qualquer outro vetor com variáveis lineares. É um vetor agora que aponta na direção do eixo de rotação, para cima ou para baixo, conforme o sentido. Bom, se isso é verdade, se ômega é o limite, é esse limite, ou dθ dt, agora a gente usa a analogia com o caso translacional, né? Se ômega é dθ dt na direção n, o que será? Como é que eu tiro o valor de θ, né? Como é que eu tiro o valor de θ? θ2 menos θ1 é a integral, se ômega é a derivada de θ, θ é a integral de ômega de t dt entre t1 e t2. Certo? θ2 menos θ1 é a integral. Isso é análogo ao quê? Isso aqui é análogo a x2 menos x1 é a integral de t1 a t2 de v dt. Você troca x por θ e v por ômega, você recobra as equações do movimento de translação. Estão acompanhando isso? Está dando para acompanhar isso? E essa analogia vai longe. Essa analogia vai na aula inteira. Então, vamos fazer imediatamente um exemplo, né? Nós vamos precisar desse resultado daqui a pouco. Qual seria a velocidade angular da Terra em torno do seu próprio eixo, né? Qual seria a velocidade angular da Terra, ômega da Terra, em relação ao seu próprio eixo? Ora, ômega da Terra é o ângulo que ela pode ser definida como um ângulo que ela descreve numa rotação inteira, que é 2π, dividido pelo período t, que é um dia, né? Ela descreve 2π radianos, né? 2π radianos, e demora para fazer isso um dia. Se a gente considerar o dia sideral como 86.160 segundos, essa velocidade dá 2π sobre 86.160 segundos, que equivalem a aproximadamente 24 horas, né, convertidas em segundo. Essa conta dá simplesmente 7,23 vezes 10 a menos 5 radiano por segundo. Nós vamos precisar desse resultado um pouco mais para frente. Bom, a terceira grande variável rotacional é a aceleração, né? Então, a aceleração angular. De novo, você pode ter uma velocidade angular delta ômega variando, né, de ômega de t mais delta t menos ômega de t. O que seria a aceleração angular média? Eu vou pôr um traço em cima. A aceleração angular média é simplesmente delta ômega, né, sobre ΔT. Assim como a aceleração escalar aqui era ΔV sobre ΔT. E a aceleração angular instantânea é o limite disso quando ΔT tende a zero, ou simplesmente alfa é d ômega dt. Quando o eixo de rotação é fixo, esse alfa é paralelo a ômega. Então, alfa é d ômega dt.
E esse vetor é paralelo a ômega quando o eixo é fixo. Ora, e agora decorrem aquelas relações inversas. O que é a velocidade? O que é a velocidade a ômega de T2 menos ômega de T1? Se alfa é a derivada de ômega, ômega é a integral de alfa. Então isso dá a integral de T1 até T2 de alfa de T dt. E se eu tiver definido o sentido de ômega, que só pode ser assim ou assim, eu posso reescrever essa equação como se fosse um escalar. Na direção n, que só pode ter dois sentidos, eu posso escrever uma equação escalar para isso, ou simplesmente ômega de T2 menos ômega de T1 é a integral ômega de T2 menos ômega de T1 é a integral desde T1 até T2 de alfa de T dt. Tá bom? Você está vendo o estreito paralelismo que isso tem com o caso do movimento linear. E fazer uma aplicação imediata, que é o caso em que alfa, né, a aceleração angular, é uma constante. Então a gente vai estar falando do movimento circular uniformemente acelerado. Alfa é constante. Se alfa é constante, então aquelas equações eu posso escrever que T1 igual a zero e T2 é um instante t qualquer, e posso pegar condições iniciais, θ no ângulo zero igual a um θ zero, e ômega em t igual a zero igual a 1 ômega zero, né? Com essas condições, eu tenho que ômega igual a ômega zero mais alfa t. Equação que sai daqui. Ômega é igual a ômega zero mais alfa t, porque alfa é constante, sai da integral. Eu tenho que θ é igual a θ zero mais ômega zero t, mais meio de alfa t quadrado. Equação semelhante é a x igual a x0 mais v0 t mais meio de at quadrado, que só valia se essa aceleração fosse constante. Né? Eu posso escrever ainda a terceira relação, que é ômega quadrado igual a ômega zero quadrado mais... O que eu completo aqui? Por analogia com Torricelli. Se eu trocar V por ômega, eu trocaria... Aparece que aceleração aqui agora? Alfa, que deslocamento. Então, isso não surpreende ninguém. Nós simplesmente estamos fazendo, trocando x com θ, trocando V com ômega e trocando A com alfa. Tá bom? Se você fizer isso, as equações do movimento circular uniformemente acelerado decorrem imediatamente. Mas e se alfa não for constante? Então, né, isso acho que não surpreende ninguém, é uma semelhança clara com o movimento linear. E se alfa não for constante? Então, vamos pegar um exemplo. Exemplo, onde o nosso alfa agora é uma função de t, e eu vou escrever esse alfa de t como sendo o exemplo que está na tela. Nós vamos refazê-lo ali, né? AT cubo mais BT. AT cubo mais BT. Com algumas imposições, ou A e B são parâmetros, eu não vou reproduzir na solução do exercício, e as condições iniciais, ômega zero é 5 radianos por segundo, e θ zero é 2 radianos. É claro que isso aqui é o θ do ângulo zero e isso aqui é o ômega, θ do tempo zero e ômega do tempo zero. Então, se essa é a expressão da aceleração, como é que eu calculo a velocidade? Calculo a velocidade assim, ó, né? Ômega t
menos ômega zero, o que é? É a integral de 0 a t, né, de alfa de t dt. AT cubo mais bt dt. Isso dá a t a quarta sobre 4 mais b t quadrado sobre 2. Então, ômega de t é ômega zero mais isso aqui. Ômega de t é ômega zero mais isso aí. Tá? E qual é a expressão de θ de t? Θ de t menos θ zero, θ de zero, é igual se ômega é derivada de θ, θ é a integral de ômega desde 0 a t de ômega de t, ômega zero, aqui integral de ômega t dt, mais a t a quarta sobre 4, mais b t quadrado sobre 2 dt. Então, isso dá, simplesmente, ômega zero t mais a t a quinta sobre 20, certo? Mais b t cubo sobre 6. Legal? E agora, então, θ é θ zero mais isso aí. Se eu substituir os valores, os parâmetros, eu tenho esta expressão aqui. 5 mais 5t a 4 sobre 4, mais menos 2t2, b é menos 4. E aqui devia ser θ, tá bom? Essa letra é θ. Φ é a denominação de um ângulo também. Aqui devia ser o ângulo θ. 2 mais 5t mais t a quinta sobre 4 menos 2t ao cubo sobre 3. Entenderam que não tem dificuldade também quando o alfa, em vez de ser uma constante, é uma função do tempo. Estava ligado, eu acho? Tava. Estão acompanhando? Deu para perceber que até agora existe uma estreita analogia com isso? Uma estreita analogia com isso, desde que eu troque, né, x com θ, etc. Tá bom? Agora uma parte importante, que são as relações com as variáveis lineares. Um ponto P, isso é um corpo rígido em rotação em torno do eixo fixo Z. Né? Um ponto P descreve uma circunferência, e qualquer um, né, descreve uma circunferência de raio R em relação ao eixo de rotação. Se ele roda nesse sentido, a velocidade angular é para cima, ômega, e a velocidade escalar dele é sempre tangencial. Vocês se lembram disso quando a gente estudou cinemática em 2 dimensões. Então, olha aqui para baixo. Isso aqui nada mais é que a projeção daquele movimento lá em cima. Né? Descreve um ângulo θ, descreve um arco S na circunferência. A relação entre S e θ é esta. S igual a R vezes θ. Né? Ora, se essa é a relação e eu derivar isso, eu vou obter as equações para V e T. Eu vou fazer isso aqui. Tem um eixo aqui em cima. Ele aqui embaixo tem um ângulo θ. Um ângulo X, Y. Então, descreve um ângulo θ aqui. Descreve um arco S. A relação entre S, R e θ é essa. O arco descrito na trajetória é isso. Se eu derivar, a derivada do arco S,
A derivada do arco S é a velocidade linear, o R é fixo, dθ dt. Então, sai daqui a primeira relação, que é V igual ômega R. Escrito, por enquanto, de uma maneira escalar verdadeira. R, né, é o raio local que o ponto P está descrevendo. Ora, vamos fazer uma análise vetorial disso. Como a gente viu, o ômega é um vetor que aponta para cima se o giro é nessa direção. E a velocidade V é uma velocidade tangente à trajetória V. Como é que eu escreveria uma relação vetorial entre V e ômega? V é perpendicular a ômega ou não? E V é perpendicular a R também ou não? V é perpendicular a um vetorzinho aqui, R ou não? Ó, V é perpendicular tanto a ômega quanto a R. Para dar esse módulo aqui, né, eu posso escrever uma relação vetorial que nada mais é do que essa aqui, ó. V igual ômega vetor R. Porque nesse caso, ômega é perpendicular a R. Eu estou com um eixo fixo. Legal? Olha aqui. Vamos fazer esse produto vetorial? A aula de hoje tem alguns produtos vetoriais notáveis. Ó, o vetor V é perpendicular tanto a ômega quanto a R. Quanto dá o seu módulo? Módulo de ômega, módulo de R, seno do ângulo entre ômega e R, 90 graus, 1. Então, o módulo de V é ômega R. E esse V é o vetor perpendicular tanto a ômega quanto a R. Então, ninguém tem dúvida de que eu posso escrever vetorialmente a relação entre V, ômega e R desse jeito. Ela se cumpre tanto vetorialmente, tanto em direção e sentido, quanto em módulo. Bom, vamos calcular a aceleração dele. O que é a aceleração desse corpo, né? O que é a aceleração desse corpo? A aceleração desse corpo, por definição, a aceleração é, por definição, dv dt. Isso é d dt. O que é v? Ômega vetor R. V, eu acabei de aceitar que é ômega vetor R, então dv dt é aquilo lá. Agora acompanhe o desenvolvimento desta derivada aqui. Isso é uma derivada de um produto, né? É um produto vetorial, mas é um produto. Então, o que dá isso? Isso dá d ômega dt vetor R mais ômega vetor dr dt. Isso é, ó, d ômega dt, acabei de ver que é a aceleração angular. Então, isso aqui dá alfa vetor R, d ômega dt é alfa vetor R mais ômega, isso é V. Então, isso dá ômega vetor R. Dr dt é V, que por sua vez é ômega R. Então, isso dá essa derivada. Isso aqui, então, dá alfa vetor R mais um duplo produto vetorial, vocês devem se lembrar, é o primeiro escalar o último na direção do segundo. Então, isso é ômega escalar R na direção de ômega, menos ômega vezes o primeiro na direção do último. Esse produto aqui é zero porque o ômega é perpendicular a R. Ômega é perpendicular a R. Esse produto escalar é zero, então isso aqui dá menos ômega 2R. Então, eu tenho aqui uma aceleração tangencial e aqui eu tenho uma aceleração normal. Por quê? A direção dela é radial e aponta para dentro. A direção dessa aqui, alfa vetor R, se você olhar para a figura, alfa que é para cima, vetor R para cá, dá um vetor para lá, que é a direção de V.
Então isso aqui dá alfa RV, alfa R na direção do vetor velocidade, menos ômega 2 R na direção de R. Essa é a aceleração geral para um corpo em rotação. Está aqui. Ela é composta de uma componente tangencial, que vale αRV, e ela é composta de mais uma componente normal, que é menos ômega 2 RR. V é o versor na direção da tangente, a trajetória, e R é o vetor unitário na direção normal. Prestem atenção, então, que a derivada dessa velocidade gerou duas acelerações. Uma tangencial, aqui, e uma normal aqui. Um movimento geral, com qualquer aceleração, tem essas duas componentes. Há casos onde uma delas, pelo menos, se anula. Se existir rotação, esta componente não pode se anular nunca. Essa, se você se lembra, é a componente centrípeta da aceleração, que está presente em qualquer movimento onde haja rotação. Legal? Então vamos fazer um outro exemplo agora, que é pegar um ponto na superfície da Terra a uma latitude θ norte, né? Pegar um ponto aqui e calcular a velocidade e a aceleração desse ponto. Vamos fazer esse exemplo, tá certo? Pegar um ponto nessa latitude, esse ponto gira com a Terra num rainho R, está sujeito a uma aceleração centrípeta AN, porque está girando num disco de raio R. Nós vamos calcular a velocidade e a aceleração deste corpinho. Presta bem atenção nisso, porque daqui a pouco vem um ponto importante, que é o ponto do peso aparente, onde a gente vai usar isso aqui. Então, uma latitude θ, vamos calcular V e a velocidade e a aceleração de um corpo na superfície da Terra, girando com ela numa posição definida por uma latitude θ, tá bom? Então, dados. O raio da Terra é aproximadamente 6,4 vezes 10 a 6 quilômetros. E a velocidade angular, nós calculamos um pouquinho antes, e eu pedi para vocês guardarem o resultado. Lembram que era 7,2 vezes 10 a menos 5? Ômega é 7,2 vezes 10 a menos 5 radiano por segundo. Um ponto na superfície da Terra tem aquela velocidade angular. Todos os pontos do corpo têm a mesma velocidade angular. Então a velocidade não depende de onde ele está. Todos os pontos giram com a mesma velocidade angular. Então vamos lá. O que é a velocidade dela? O que é a velocidade? V igual ômega vetor R. Né? Ômega vetor R, ó, módulo de ômega, módulo de R, seno do ângulo entre os dois. Módulo de ômega, módulo de R, seno do ângulo entre os dois. Então o que dá? Isso aqui dá V igual ômega R seno θ. Ômega R seno θ. Se eu fizer esse produto ômega vezes R, dá da ordem de 470. Esse produto dá da ordem de 470 seno θ metros por segundo na direção V. Então, o vetor velocidade é este, tangencial aqui na direção do V chapéu V. Velocidade, tranquilo. Ômega vetor é rinho, né? E a aceleração? A aceleração, as acelerações como são? Bom, se a Terra se mexe com velocidade angular constante, alfa é zero. Alfa é d ômega dt. Se a velocidade da Terra é constante, o alfa é zero. Então a aceleração tangencial, como alfa é igual a zero, a aceleração tangencial desse corpo também é zero. Então ele não tem aceleração, né? E isso se pode escrever como alfa R na direção V chapéu. É zero. Porque a alfa é zero. Tá bom? E a aceleração centrípeta? Ômega vetor R. Isso dá, como a gente viu, menos ômega 2 RR
Está lá, né? E isso eu posso escrever, então, como menos ômega quadrado no lugar de R, R seno θ. R. Mas ômega 2, né, é essa expressão aqui. Então, a hora que eu substituir ômega que eu calculei, ômega dado por R, que é o raio da Terra, eu ganho a seguinte expressão. Menos 3,4 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, seno θ, metro por segundo ao quadrado, na direção radial. Isso aqui só vem corroborar, só vem confirmar uma previsão que nós já tínhamos feito quando a gente estudou peso aparente na lei de Newton. Você se lembra que eu calculei a aceleração da Terra num ponto no Equador e dava 3,4 vezes 10 a menos 2? Dava isso no Equador? No Equador, quanto vale o seno do ângulo θ? O seno do ângulo θ no Equador é o seno de 90, que é 1. Então, no Equador, é onde a gente tem o maior módulo da aceleração centrípeta. E ainda assim, 3,4 vezes 10 a menos 2, isso é da ordem de 300 vezes menor que a gravidade, por isso que a gente considerava a Terra como um referencial inercial.